Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. O pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal. Esse é o título da lição número 5 da nossa revista Betel Dominical, que estamos estudando neste trimestre, que trata sobre o movimento pentecostal. Vamos então ao nosso plano de aula. Verdade central da lição. Olha, meus irmãos, o ponto-chave é que os pietistas convocaram a igreja para uma segunda reforma que buscava renovar a espiritualidade e resgatar a essência da fé cristã através da devoção pessoal e estudo da Bíblia Sagrada. Lá na lição de número 3, nós vimos que Martinho Lutero iniciou a reforma protestante no ano de 1517 na Alemanha. Dessa reforma nasceu a Igreja Luterana, que era formada pelos protestantes. No entanto, meus irmãos, passados 158 anos, o que aconteceu? A Igreja Luterana foi acusada de realizar práticas contrárias à Bíblia Sagrada. Olha aí a importância de nos mantermos vigilantes o tempo todo. A igreja, já reformada, precisou de uma nova reforma. Ao longo da lição, vemos que os cristãos pietistas da Alemanha se uniram nesse propósito e ultrapassaram fronteiras, influenciando todo mundo, inclusive as Assembleias de Deus no Brasil. Principais ensinamentos da lição. Meus irmãos, eu destaco os seguintes pontos. Os pietistas enfatizavam o desenvolvimento pessoal da fé sem distinção entre membros e líderes, ou seja, não é porque uma pessoa não está em uma posição de liderança que ela não precisa estudar a Bíblia e viver em santidade devida. Não. Todos nós devemos buscar crescimento espiritual. Isso é bíblico. O outro ponto que eu destaco é que o pietismo não apenas promoveu uma renovação espiritual, como formou missionários e difundiu a fé protestante no mundo. A lição cita o exemplo dos morávios, ou moravianos, que compreendiam que a tarefa de anunciar o evangelho é dever de toda a igreja e não apenas de alguns indivíduos. Dessa forma, eles formaram um centro de preparação e enviaram missionários para toda a Europa e pelo mundo. Fica aí a dica e o aprendizado desta aula. Tem muitas pessoas nas igrejas que acham que esta missão de evangelizar é só para o departamento de missão. Esta lição tá pegando e tá mostrando para a gente que todos nós temos o compromisso de evangelizar. O que quero que os alunos aprendam? Meus irmãos, aproveite essa lição para destacar a importância de compreender os seguintes pontos que eu listo aqui. A necessidade de uma fé viva e prática. A história do pietismo mostra que o estudo da Bíblia, a oração e a procura da santificação pessoal são muito mais do que deveres cristãos, mas um meio pelo qual Deus transforma vidas. É dessa forma, e não apenas frequentando os cultos e ouvindo hinos e pregações, que crescemos em conhecimento, fé e intimidade com Deus. Outro ponto muito importante que eu acho e trago aqui é a necessidade de vigilância constante na vida cristã. Eu mencionei isso lá na explicação da verdade central, mas agora quis trazer em destaque. Essa lição mostra que até mesmo uma igreja que já passou por uma reforma pode se afastar da verdade e precisar
de renovação espiritual. O pietismo surgiu justamente porque muitos cristãos se acomodaram no formalismo religioso e caíram na frieza espiritual após a reforma protestante. E o que isso nos mostra, meus irmãos? Olha, mostra que não basta ter a doutrina correta, é preciso viver essa fé diariamente. Mesmo no contexto de uma igreja com doutrina sólida, a nossa fé precisa ser renovada constantemente. E isso só acontece quando estamos vigilantes e cultivamos um relacionamento diário com Deus. Pontos para refletir e debater em sala. Olha, meus queridos professores, pergunte aos alunos: quais perigos podem afastar nossa igreja da verdadeira comunhão com Deus? Estamos vigilantes ou acomodados? Será que também corremos o risco de perder a essência da fé cristã? E por fim, pergunte a eles: como o pietismo pode nos inspirar a buscar um avivamento espiritual? Que estas reflexões nos inspirem a buscar um avivamento espiritual genuíno e a manter nossa comunhão com Deus. Aplicações práticas para o aluno. Meus irmãos, a minha primeira sugestão nesta lição não poderia ser diferente: buscar renovo espiritual. Outra sugestão é não permitir que a fé se torne apenas teórica, sem transformação de vida, ou seja, evitar o comodismo espiritual. E a última sugestão é formar um pequeno grupo de leitura bíblica e oração. Além de promover crescimento espiritual, essa prática também aumenta a comunhão com nossos irmãos na fé. Desperte seus alunos para isso, afinal, quais são as nossas desculpas? Não podemos deixar as rotinas do cotidiano esfriar ou robotizar a nossa fé. Não podemos negligenciar nossa vida espiritual. Chegamos ao final de mais um vídeo. Olha, meus irmãos e amigos, os links dos arquivos do plano de aula e das perguntas do desafio 5, tanto do professor quanto do aluno, estão aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Olha, muito obrigado por ficar comigo até aqui, por se inscrever em nosso canal, por curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Olha, muitíssimo obrigado por você estar a cada semana nos ajudando a fazer o nosso plano de aula chegar mais longe. Quanto mais pessoas da EBD estiverem envolvidas nesse projeto, mais a nossa igreja será abençoada, o nosso público será abençoado. E eu tenho certeza que com mais esta contribuição, nossa Escola Bíblica Dominical certamente será sempre uma escola muito abençoada, animada e desejada pelos alunos. Deus te abençoe, uma boa e excelente aula e até o próximo desafio da lição.